mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa semanal em que a gente fala sobre os últimos acontecimentos da política mundial. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os últimos temas mais relevantes do mundo. Começando então com as eleições da Espanha que aconteceram no último domingo, dia 23 de julho. Mas antes disso, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal do Zona Curva para acompanhar os vídeos que a gente tem feito, não só esses, mas também todos os outros que são produzidos por aqui. E também não deixe de ativar as suas notificações e curtir esse vídeo para ter mais acesso aos conteúdos sobre política internacional. Nesse último domingo, nós tivemos as eleições na Espanha, eleições essas que foram adiantadas pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez. Alguns meses atrás, a gente já teve outras eleições regionais na Espanha, em que o PS, que é o atual partido do governo, perdeu muitas cadeiras nessas eleições regionais. E aí, tendo em vista esse cenário de certa dificuldade para governar, dificuldade de manter algum tipo de coerência interna dentro do governo espanhol, o primeiro-ministro Pedro Sánchez decidiu adiantar em alguns meses as eleições maiores da Espanha, justamente para tentar evitar que o seu governo passasse por um desgaste ainda maior ao longo do tempo. Então, nesse último domingo, nós tivemos essas eleições e, como esperado, o partido do governo, o PS, que é um partido mais de centro-esquerda, perdeu grande parte das cadeiras e não conseguiu, portanto, manter o seu governo. No lugar do partido que era o partido predominante do governo espanhol, o PS, teve a grande maioria da eleição das cadeiras do PP, que é o Partido Popular, que é um partido de centro-direita espanhola. Ele foi o partido que ganhou a maioria das cadeiras do parlamento, mas não o suficiente para conseguir governar com maioria ampla, então com grande conforto, nessas decisões. Então a gente teve aqui, nessas últimas eleições espanholas, um grande impasse. O PS, que era o antigo partido do governo, perdeu grande parte das suas cadeiras, mas ainda assim estava ali em segundo lugar nas eleições, então conseguia, de certa forma, ser uma oposição muito forte. O PP, que é o partido de centro-direita, não conseguiu a grande maioria absoluta das cadeiras do parlamento, então também não consegue governar. E nós tivemos também algumas eleições de cadeiras do Vox, que é o partido da extrema-direita espanhola. Havia uma expectativa de que o Vox conseguiria ainda mais cadeiras nessa eleição, mas não foi o que aconteceu. A gente percebeu, na verdade, que ao invés daquela expectativa criada de que haveria o fortalecimento da extrema-direita na Península Ibérica, o que aconteceu foi justamente o contrário, e o Vox perdeu praticamente metade das cadeiras que tinha até então, não conseguindo, portanto, também oferecer nem uma contrapartida ao atual governo e muito menos fortalecer e ser um aliado do governo de centro-direita, o PP, que também tem as suas dúvidas em relação a essa aliança com a extrema-direita espanhola. Assim como aqui na América Latina, as eleições brasileiras influenciam as eleições argentinas e vice-versa, lá na Península Ibérica é a mesma coisa. E o partido de extrema-direita português, o Chega, também contava com esse fortalecimento do Vox para suas próprias eleições, que vão acontecer em breve também. Então, em Portugal, isso também já havia uma expectativa de que, com o fortalecimento da extrema-direita na Espanha, a extrema-direita também poderia se fortalecer em Portugal. Mas, de novo, não foi o que aconteceu. Então, o Vox perdeu grande parte das suas cadeiras, não consegue mais oferecer essa contrapartida tão forte, e atualmente nós temos o PP com o maior número de cadeiras no parlamento, mas ainda não com maioria, seguido pelo PS, que é o partido do Pedro Sánchez. Então, como ninguém conseguiu a maioria do governo espanhol, ninguém consegue governar, digamos que com uma certa facilidade ou com um conforto maior, nós temos agora um grande impasse na política espanhola, o que
resulta em novas eleições sendo necessárias. Então, é quase como se nós tivéssemos agora uma segunda chamada, segundo turno, digamos assim, das eleições na Espanha, justamente para tentar garantir algum tipo de governabilidade para o partido que conseguia a maioria. Então, no momento, o Pedro Sánchez se mantém como primeiro-ministro da Espanha e a gente tem, então, esse grande impasse na política espanhola que vai ser resolvido em eleições no futuro. Para além dessa crise política na Península Ibérica, nós tivemos também nesses últimos dias uma outra grande crise, dessa vez mais social, também política e um pouco religiosa, no continente europeu, envolvendo a Suécia. A Suécia que muitas vezes fica um pouco de escanteio, né, da política internacional. Os países nórdicos, de uma forma geral, são vistos internacionalmente como países um pouco mais pacíficos, calmos, em que não há grandes turbulências internas, mas dessa vez a Suécia foi palco de uma grande crise que ainda pode ter repercussões no futuro. Eu já falei anteriormente aqui que a Suécia já tinha um tipo de crise envolvendo a Turquia, justamente na negociação para sua entrada na OTAN. A Turquia, que é um membro da OTAN, impedia a entrada da Suécia na aliança. E como eu expliquei nesse vídeo, é necessário que exista consenso, unanimidade entre todos os membros da OTAN para que um novo membro seja aceito. Então, por conta dessa negativa da Turquia, a Suécia não conseguiria entrar na aliança. Isso mudou recentemente, eu vou inclusive falar mais para frente por que a Turquia talvez tenha mudado um pouco da sua opinião, tenha expressado, né, que poderia aceitar a Suécia no futuro. Então, hoje eu diria que a entrada da Suécia já é um pouco mais provável do que anteriormente, justamente porque a Turquia mudou um pouco a sua posição e tem se mostrado um pouco mais um pouco mais facilitadora para essa entrada, mas ainda assim nós temos algumas crises envolvendo a Suécia e outros países muçulmanos, que é justamente o que aconteceu nos últimos dias. Então, justamente por conta dessa tensão entre Suécia e Turquia, já havia algumas vezes, já aconteceu na Suécia, algumas manifestações contrárias à Turquia. E essas manifestações tinham um cunho religioso extremamente forte e um cunho xenófobo também, assim como expliquei nesse último vídeo do Mundo na Zona, que envolveu essa crise entre Suécia e Turquia. Então, lá na Suécia, principalmente em Estocolmo, era muito comum que esses manifestantes, justamente tentando atacar a Turquia, atacar os turcos e também os muçulmanos de uma forma geral, queimassem o Alcorão em praça pública. Isso se tornou quase como algo comum na política da Suécia, que realmente era permitido. A polícia não fazia nada, os manifestantes queimavam esses livros religiosos, né, como um grande sinal de desrespeito à cultura islâmica, e é claramente que a Turquia também respondia, né, dizendo que isso era um grande absurdo. Turquia e outros países muçulmanos. Como isso já se tornou praticamente que um cenário comum na política sueca, outros manifestantes começaram a também reivindicar o seu direito de queimar outros livros religiosos. Afinal, seria muito estranho, né, o governo sueco não fazer nada, não ter nenhum tipo de reação, não repreender os manifestantes que queimam o Alcorão, mas ter uma atuação extremamente repressiva e, né, muito mais dura com outras questões. Então, para tentar evitar esse tipo de confronto, esse tipo de problema, a corte sueca permitiu que manifestantes queimassem também a Bíblia e a Torá. Então a gente percebe que, na verdade, ao invés de resolver o problema e cortar esse tipo de atuação desrespeitosa pela raiz, o governo sueco, na verdade, permitiu que isso se elevasse ainda mais e que outros livros religiosos pudessem ser queimados em manifestações sem que a polícia tivesse nenhum tipo de poder repressor sobre esses manifestantes. Foi convocada, então, na última sexta-feira, uma manifestação nesse sentido, em que os manifestantes, de fato, queimaram a Bíblia e a Torá lá na Suécia e nada foi feito. Então a polícia não interferiu, assim como eles disseram que não fariam. Se eles não fizeram nada quando queimaram o Alcorão, eles não fariam nada agora para esses manifestantes que queimaram a Bíblia. Mas
houve também uma repercussão muito grande entre os países muçulmanos, que, é claro, estão extremamente insatisfeitos com esse tipo de atuação na Suécia. E, mais recentemente, a grande questão foi com o Iraque. Então, o Iraque, que é um grande país no Oriente Médio, que tem uma população muçulmana muito grande, que tem, inclusive, influência, muita participação xiita dentro do seu território, teve algumas reações em relação ao que estava acontecendo na Suécia e todas essas manifestações. E, de certa forma, esse desrespeito sistêmico com a religião islâmica que acontecia lá na política sueca. E em Bagdá, a embaixada sueca foi, portanto, invadida por manifestantes e foi incendiada. Algumas pessoas, inclusive, estavam na embaixada no momento, mas a princípio conseguiram sair do prédio nesse momento do incêndio. Então, nós tivemos, querendo ou não, a grande elevada de tensões entre a Suécia e alguns países muçulmanos, especialmente aqui com o Iraque. Diante desses acontecimentos na Suécia e também do incêndio da embaixada sueca em Bagdá, a gente volta a questionar justamente sobre a possível entrada da Suécia na OTAN e se a Turquia agora voltará a impor barreiras e fazer com que as negociações sejam ainda mais longas e difíceis para a entrada da Suécia na OTAN, o que é muito possível, já que historicamente o Erdogan veio justamente sendo esse manifestante da cultura muçulmana dentro da OTAN, veio tentando impor as suas vontades pela aliança. Lembrando que a Turquia, eu já expliquei aqui, é um país estratégico para a aliança, é um país que é importante para a OTAN, é justamente a divisão ali da OTAN entre Ocidente e Oriente, é o país que é a porta de entrada para o Oriente Médio, que é visto historicamente pelos países da OTAN como uma região de instabilidade, de problemas, de possível perigo para os países europeus. Então a Turquia vem ali justamente exercendo esse papel de porta de entrada, mas também de muro, né? É o país que barra a entrada de muçulmanos no continente europeu, pelo menos tenta dificultar essa entrada justamente para proteger e para se formar como uma aliança da OTAN. E aí agora a gente volta a questionar se a Turquia vai permanecer com essa posição um pouco mais rígida, uma posição de maior confrontamento mesmo, até mesmo com a Suécia, se utilizando de um discurso de política nacional, se utilizando da questão toda dos curdos, para tentar impedir que a Suécia possa adentrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A gente teve alguns tipos de declarações recentemente do governo Erdogan que facilitaria a entrada da Suécia, porque muito provavelmente houve um tipo de negociação privada de que a Turquia poderia voltar a comprar alguns caças americanos. A princípio, esses caças não são mais vendidos para o governo turco, inclusive, que já tem equipamentos nesse sentido, mas gostaria de renovar a sua frota e que poderia, então, ter essas negociações facilitadas em contrapartida, aceitar a Suécia na OTAN. Isso não foi declarado oficialmente, apenas os acontecimentos foram acontecendo muito próximos um do outro, então nos leva a entender que possivelmente pode ter influenciado a decisão turca. Mas ainda assim, a gente percebe que agora é possível que essas negociações voltem a andar um pouquinho para trás, ou pelo menos a ficarem estagnadas por mais algum tempo diante desse aquecimento das relações internacionais entre esses países. Apesar da Turquia ser um membro da OTAN e ser um membro, inclusive, muito estratégico para os países do bloco, ela não consegue ainda ser parte da União Europeia. E não é há pouco tempo que a Turquia vem tentando justamente essa entrada no bloco europeu. Então, mesmo antes da União Europeia se consolidar enquanto União Europeia, enquanto havia apenas alguns tratados entre alguns países europeus, justamente naquelas associações prévias à União Europeia, a Turquia já havia pedido para entrar, já havia pedido para se tornar um membro próximo desses blocos, pequenas associações entre países europeus. E aí, quando a União Europeia se consolida e de fato se torna o que a gente compreende hoje como um grande bloco europeu, a Turquia também continuou pedindo a sua entrada, entendendo que
era um país também para ser europeu, embora apenas 3% do seu território de fato faça parte da Europa e o restante esteja na Ásia. A Turquia tem um processo muito parecido com o que eu já falei aqui sobre a Rússia, que é essa identidade dual. Então, uma parte do território turco está no continente europeu e outra parte está na Ásia. E aí, então, fica aquela grande questão, né? A Turquia faz parte da Europa ou faz parte da Ásia ou faz parte dos dois e tem uma identidade completamente diferente do que a gente entende como Oriente e Ocidente. Nesse caso, a Turquia se utiliza desses 3% do seu território no continente europeu para tentar entrar na União Europeia. Justamente porque, claro, né, entrar na União Europeia significa um conjunto de questões, como, por exemplo, prestígio, maiores associações econômicas, acordos de livre comércio e acordos também que permitem a livre circulação de pessoas. E essa é a grande questão, ou uma das grandes questões, que impede que a Turquia entre no bloco europeu. Não faz parte dos interesses dos outros países europeus que a Turquia tenha livre circulação de pessoas. A gente já sabe disso aqui, que não é segredo para ninguém, que o bloco europeu é um bloco que tem uma identidade em comum. E essa identidade é, sobretudo, ocidental cristã. Então a Turquia sai um pouco dessa construção imagética que a gente tem da União Europeia de uma forma geral. Óbvio que existem exceções dentro do bloco, óbvio que existem outras culturas ali, mas no geral essa é a identidade comum do bloco europeu e que, de novo, a Turquia não faz parte disso. A Turquia, na verdade, estaria ali como aquele outro, né? Da mesma forma que os sírios são vistos como um outro e muitas vezes um outro perigoso para os povos europeus, os turcos também têm esse tipo de característica quando eles entram no continente europeu. Então a Turquia, historicamente, vem enfrentando grandes dificuldades para conseguir avanços nessas negociações. Algumas negociações aconteceram de 1986 até 2016, então muitos anos de negociações entre a Turquia e a União Europeia, mas essas negociações desde então estão completamente estagnadas e a Turquia não consegue nenhum tipo de avanço. Atualmente já existe entre Turquia e União Europeia um acordo de livre comércio, que, querendo ou não, é o que interessa aos países europeus, ter comércio com a Turquia, estar em contato com esse país que é estratégico, inclusive em questões de geopolítica. Então, a posição da Turquia no mundo é uma posição privilegiada quando a gente pensa em comércio marítimo, por exemplo. Então, isso interessa aos países europeus. Mas entrada da Turquia na União Europeia, o que acarretaria, por exemplo, da Turquia na zona do euro, muito provavelmente, e também com livre circulação de pessoas, aí é uma questão que não tem interessado muito aos países do bloco europeu e, portanto, essas negociações não conseguem caminhar na expectativa da Turquia. Apesar de todo esse cenário que eu acabei de explicar, e eu acho que já ter ficado muito claro que a União Europeia não tem uma intenção real de incluir a Turquia no seu bloco, pelo menos não num futuro próximo ou mediano, houve uma sinalização recentemente da União Europeia de que poderiam ser retomadas essas negociações com a Turquia. E aí é claro que o governo do Erdogan ficou bem animado com essa possibilidade, embora, de novo, já esteja um pouco claro de que provavelmente isso não vai acontecer na realidade, que é muito provavelmente só uma chamada da União Europeia para tentar reaquecer as relações com a Turquia diante do cenário atual, diante desse cenário, por exemplo, na crise com a Suécia, diante também da relação da Turquia com a Rússia, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, é uma sinalização que vem da União Europeia, mas é uma sinalização, de certa forma, falsa. Não há expectativa real de que a Turquia possa entrar no bloco europeu num futuro próximo. Mas ainda assim, a União Europeia declarou essa possibilidade, a Turquia ficou muito feliz com com a retomada, né, ou a possível retomada dessas negociações, mas é claro que a União Europeia pediu algumas contrapartidas para que isso acontecesse. Então, a principal contrapartida, para além de tudo que é o básico da União Europeia, né, um governo democrático, estabilização monetária, todas essas questões que a Turquia teria que ter e que atualmente não tem. Então,
De novo, não há uma possibilidade muito, né, no futuro próximo de que a Turquia consiga esse tipo de questão, consiga se adequar aos modelos europeus para poder entrar na União Europeia. E para além de tudo isso, a União Europeia também solicitou que a Turquia abandonasse o Chipre. Lembrando que o Chipre ele é dividido basicamente entre 3 países: o próprio Chipre, né, o seu governo particular, a Grécia e a Turquia. Chipre e Grécia já são membros da União Europeia, então, a princípio, não há, aos olhos da União Europeia, um grande problema com essa divisão do território, e apenas a Turquia que estaria de fora da União Europeia. Então, atualmente, essa foi a última requisição que o bloco europeu fez para a Turquia para que essas negociações fossem retomadas e possivelmente os turcos pudessem entrar na União Europeia. Mas, de novo, apenas uma forma de enrolar um pouco mais, de solicitar alguma coisa que é de seu interesse, mas que sem realmente oferecer, né, uma alternativa real para que a Turquia entre na União Europeia. Sendo a Turquia um país muçulmano em que está numa região estrategicamente muito importante, que tem um território muito amplo e que, portanto, teria, se entrasse na União Europeia, a maior bancada no Parlamento Europeu, não é de interesse da União Europeia que, nesse momento, a Turquia adentre ao seu bloco. Ainda assim, a Turquia continua sendo importante para a União Europeia de alguma forma. É estratégico para os países europeus manter a Turquia perto, mas não dentro do bloco. E perto é necessário justamente por conta de tudo isso que eu falei agora, de toda essa situação, mas também lembrando que a Turquia está ali nessa divisão com o Oriente Médio, principalmente próxima da Síria, que é uma questão importante e muito sensível para os países europeus desde que a guerra na Síria começou. Lembrando que a guerra na Síria não terminou ainda temos instabilidade na região, ainda temos questões políticas acontecendo e muita gente sendo afetada, então o número de refugiados continua alto justamente por conta da inexistência de qualidade de vida no território sírio. Então a Turquia é ali importante justamente para servir como esse portão de entrada, mas também, de novo, como esse muro que separa a Europa do Oriente Médio. E a Turquia também é interessante de se manter perto para os países europeus justamente por conta da sua relação com a Rússia. A Turquia que tem uma relação muito boa, inclusive, com o governo russo. O governo Erdogan e o governo Putin acabam negociando fortemente. No ano passado, inclusive, a Turquia foi o mediador daquele acordo de grãos que eu falei na última semana, que foi, inclusive, suspendido pela Rússia. Então, a Turquia foi o único país que conseguiu colocar russos e ucranianos na mesa de negociação para conseguir resolver essa crise alimentar em decorrência da falta, né, de saída de navios de grãos do Mar Negro. Então, no atual cenário, em que esse acordo continua suspenso, em que o preço do trigo só aumenta, o preço dos grãos, de uma forma geral, só aumenta, e a crise alimentar passa a ser uma realidade cada vez mais próxima, principalmente para os países mais pobres, mais frágeis, né, que têm menos condições de adquirir esses grãos com o preço elevado atualmente, a Turquia, de novo, volta a ser cotada para ser um importante ator nessas negociações. E aí, de novo, entra o interesse da União Europeia de manter a Turquia próxima, justamente para que, caso haja algum tipo de negociação nesse sentido, a Turquia consiga ser muito mais pró-interesses europeus do que pró-Rússia, né? Então, há aqui uma tentativa de afastar ou pelo menos de manter algum tipo de distância entre o governo Erdogan e o governo Putin no atual cenário de guerra. Recentemente, a Rússia declarou que vai considerar um sinal de hostilidade qualquer navio que tente sair do Mar Negro exportando os grãos ucranianos. Então a Rússia se colocou no direito de, por exemplo, bombardear esses navios e aumentar as tensões ainda mais nessa região, diante da suspensão do acordo que eu comentei na semana passada. Então, até na última semana, a Rússia e a Ucrânia haviam concordado que o Mar Negro seria praticamente uma região neutra para esses navios exportadores, justamente para tentar evitar uma crise alimentar entre os países mais pobres, sobretudo, mas também mundial, para permitir a exportação desses grandes montantes de grãos ucranianos e também russos. Mas desde a última semana, então, essa exportação conseguiu
na verdade, passou por um conjunto de barreiras, um conjunto de dificuldades, justamente pela suspensão do acordo e essa declaração da Rússia. Desde que a Rússia deixou muito claro de que se coloca no direito de bombardear esses navios e, portanto, impedir a sua saída do Mar Negro, o preço internacional do trigo já subiu mais de 8% em apenas uma semana. Então, mostrando que, na verdade, essa crise está cada vez mais próxima. Se esse preço já era alto antes, hoje, então, essa inflação acaba dificultando ainda mais a compra de grãos, e um grão como um trigo, né, que é base alimentar de muitas populações, de muitas culturas diferentes, que acabam sendo ainda mais fragilizadas diante desse cenário atual. Quem se beneficia com isso é, por exemplo, o setor agrícola brasileiro. Diante do aumento dos preços de algumas commodities, como, por exemplo, o trigo, o setor agrícola brasileiro também acaba ganhando mais dinheiro, mas isso não quer dizer que o Brasil como um todo e a sua população estejam se beneficiando do atual cenário. Muito pelo contrário, se as commodities estão mais caras nesse setor alimentar, é muito possível que a inflação interna aqui sobre os alimentos acabe aumentando, prejudicando novamente a população mais fragilizada, mais pobre do país, assim como acontece internacionalmente. Então, a economia internacional, nesse sentido, será um reflexo da economia nacional. Os mais pobres serão os primeiros a ter maiores dificuldades de comprar alimentos diante dessa alta de preços. É interessante dizer que nem todas as commodities estão em alta atualmente. O petróleo, por exemplo, não está em alta. Mas mesmo assim, a gente tem visto, então, alguns setores que vendem commodities, como, por exemplo, o setor agrícola, ganhando bastante dinheiro diante dessa crise. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dos conteúdos que eu apresentei aqui. Se vocês ficaram com qualquer dúvida sobre esses conteúdos, não deixem de comentar e também, de novo, não deixem de dar sugestões de temas que vocês queiram ver na próxima semana. Não deixa de curtir esse vídeo, de ativar as notificações e também de se inscrever aqui no canal do Zona Curva para você continuar acompanhando esses vídeos do Mundo na Zona e também os outros conteúdos que são feitos por aqui. Muito obrigada e até o vídeo da próxima semana.